Bora para aquele passo a passo simples, descomplicado e delicioso de fazer. Então eu vou fazer uma bolsa bem simples para utilizar realmente essa sobra de material e aquela calça que a gente não usa mais e agora chegando o verão, um colorido é super bem-vindo. Então eu vou fazer o corte tanto do principal quanto do interno, vou deixar tudo na lista de materiais, mas eu quero que vocês observem e prestem atenção no passo a passo, porque vocês podem fazer na medida que vocês tiverem aí. Caso você tenha uma calça jeans que você quer aproveitar um lado que vai ficar um pouco maior ou menor do que o meu, você vai conseguir fazer com as dicas e os pulos da gata que eu vou passar aqui para você. Tá bom? Então, aqui eu já tenho os cortes da minha calça que eu vou acertar agora junto com a escolha de uma estampa em tecido estampa digital, que eu acredito que vai ficar show de bola esse composê. Vou trabalhar também com a lonita e para o interno microforro. Já separei botão colchete, tenho essa ferragem aqui, que faz um tempo já que eu gostaria de estar utilizando e chegou o momento. Então, eu tenho 4 dessa daqui, que é um suporte de alça que vai ser fixado após a peça pronta. Aqui eu tenho a alça também, bem colorida, para fazer aquele composê lindo de viver. Bora para o nosso passo a passo, então? A proposta dessa peça é uma bolsa bem casual, alegre, divertida, colorida, algo bem despojado que a gente possa estar usando agora nesse verão. Uma bolsa prática. Então, eu fiz o corte da calça que eu vou aproveitar para incluir nesse passo a passo. Então, aqui, observe que eu tenho uma parte da frente da calça e aqui um bolso na parte de trás que eu vou colocar nas costas da minha bolsa. Aqui eu já fiz uma breve medida para saber o quanto que eu ia precisar do meu tecido. Então, eu vou aproveitar essa parte eliminando a parte mais grossa que tá aqui. Então, a medida ficou 30 de altura por 19 de comprimento. E eu vou usar exatamente essa medida no meu tecido para compor aqui. E a mesma coisa com essa parte. Observe que tá maior, mas a gente vai refilar para chegar nessa medida, 30 de altura por 19 de comprimento. Se você não quiser fazer com calça jeans e quiser utilizar outro material, você pode pegar essa medida e seguir exatamente o mesmo passo a passo. Uma dica de aproveitamento. A parte da frente da calça tem esse bolso aqui que eu posso sim estar deixando ele para utilizar. Então, antes de fazer o corte, eu passo uma costura para dentro da marcação. Assim eu mantenho o meu bolso aqui, eu não vou perder ele. Agora chegou o momento de fazer a união com o corte do jeans. É muito importante que a gente faça uma dublagem nesse tecido. É uma estampa digital, um tricoline, um tecido 100% algodão. Então ele é bem mais fininho e a gente precisa chegar ao ponto que é esse daqui para que fique uma peça bastante harmoniosa. E para fazer a dublagem desse tecido, eu tô utilizando o Dubla Firme. Sensacional! Ele já deixa meu tecido estruturado para poder fazer a união com esse jeans. Então, agora eu vou posicionar direito com direito, passar uma costura, um arremate no início e outro no final. Vou fazer exatamente a mesma coisa com essa parte. Feita a costura de união, nós vamos pespontar. E dos dois lados, para ficar mais bonito esse pesponto, dá só uma olhada nessa dica. Nós vamos colocar o excesso de material, um para cada lado. O jeans para o lado do jeans e o tecido para o lado do tecido. Faz dessa forma que o resultado vai ficar incrível. Feito o pesponto, dá só uma olhada na riqueza. Eu ainda usei a linha que é caramelo, que puxa, né, para esse pesponto da calça. Não é igual, mas lembra, sempre que a gente puder aproximar para destacar o que a gente tá fazendo, fica bem legal também. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa nessa parte e aí eu vou cortar o comprimento da base. O comprimento da base eu deixo para cortar depois dessas duas partes pronta, finalizada. Por quê? Lembra lá no começo, quando eu falei que dependendo do tamanho, da medida, da parte da calça que você deseja destacar, pode ser que altere a medida e tá tudo bem. Você vai conseguir fazer exatamente a mesma peça com as medidas que você tem aí. Então, essa parte ficou com 37 centímetros. Aí eu fui,
e cortei na lonita a medida de 37 de comprimento por 18 de largura. O 18 de largura permanece exatamente o mesmo da lateral. Eu já tenho a minha lateral definida, que é 18 por 30. Então, a largura da minha base precisa ser 18. A única medida que eu precisava encontrar, que eu estava dependendo da união aqui, era essa daqui. Então, ficou com 37, vai ter 37. Feito isso, reserva um pouquinho essa parte e agora nós vamos colocar uma estrutura, caso você deseje. A peça é despojada. Eu, pelo gosto pessoal, eu gosto, pelo menos na base, ter algo que barre o que a gente coloca dentro da bolsa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um EVA. Simples, descomplicado. Olha só a riqueza que vai ficar. Eu encontrei a metade e fiz 3 marcações para que eu possa fazer uma costura que prenda o meu EVA. Então, pelo lado interno, eu já tenho uma marcação de 1,5 centímetro em toda a volta, que é onde meu EVA vai ficar. Venho aqui, coloquei só um pedacinho de fita dupla face, só para não movimentar. Coloca aqui, dentro dessa marcação. Coloquei outro pedacinho de fita dupla face aqui, para segurar também o meu TNT, tá? O TNT é para correr a costura agora. Vou para a máquina e vou passar uma costura sobre a marcação. Além de prender a minha estrutura, vai dar um charme todo especial nessa parte também. Olha só essa costura que maravilhosa! Que pesponto lindo! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir a minha base com o corpo da peça. Então, nós vamos pegar primeiro uma parte e vai posicionar direito com direito, deixa tudo bem alinhado e passa uma costura. Um arremate no início e outro no final. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra parte. Venho com o outro corpo da peça, posiciono aqui e faço o fechamento. E o nosso principal do corpo da peça, junto com a base, vai ficar exatamente assim. Após ter feito a costura de união, coloca para fora e rebate com uma costura de pesponto. Ficou na medida total de 75 centímetros de comprimento por 37 de largura. Nós vamos fazer o corte no interno exatamente da mesma medida. Pode até usar essa parte como molde. Posiciona sobre o interno e faz o corte. No interno, nós vamos fazer 2 marcações, das laterais para dentro, 4 centímetros, e vamos cortar uma faixa de 5 centímetros na lonita para poder fazer um acabamento e reforçar a parte de cima, já que aqui vai ter botão. Combinado? Feito o corte na lonita, eu venho aqui, faço o alinhamento dessa forma. Na marcação feita, vou passar uma costura, um arremate no início e outro no final, depois eu vou trazer para fora e rebater. Aproveito para fazer uma costura de segurança para unir a lonita com o meu microforro. E o nosso interno vai ficar exatamente assim, com esse barrado na parte superior. Vou repetir exatamente a mesma sequência e marcação para a costura desse barrado nas laterais também. E nesse momento, se você desejar posicionar um bolso interno nessa bolsa, é o momento. Pode estar fazendo um bolso sobreposto, um bolso embutido, um bolso com zíper. Aí fica a critério de cada uma de vocês. Eu já vou fazer o fechamento montando a parte interna. E vou começar posicionando o meu barrado com um barrado. Então, venho aqui, posicionei um mosquetão aqui para servir de porta-chave. Isso daqui eu acho muito útil. Nas minhas bolsas eu adoro. A chave não fica perdida dentro da bolsa. Vem aqui, ó, vamos posicionar alinhado dessa forma. E vamos iniciar a costura. Eu vou parar a costura 1 centímetro antes de chegar aqui no final, tá? Então, eu venho e costuro até aqui.
tenho a marcação até onde eu vou costurar. Lembra sempre de encontrar as metades. É muito importante a gente fazer o pique da metade para que a gente centralize tudo. Eu já tenho um guia que é o meu barrado. Posiciono alinhado aqui, mas eu preciso também prestar atenção e fazer a conferência do centro, tanto do interno quanto da lateral. Então, eu tenho o pique da metade aqui e eu tenho o pique da metade na minha lateral também. Vou já deixar posicionado com as presilhas. Então, eu venho aqui, ó, vou alinhar costura com costura, o barrado, coloco as presilhas. Nessa lateral, eu também vou fazer a costura parando aqui, ó, ou iniciando, né, melhor, iniciando 1 centímetro antes, para que eu possa fazer aquele acabamento bem bonito. E aqui, olha só como que confere, pique com pique. Posiciona a presilha e nós vamos para a máquina para fazer o fechamento. Em um dos lados, seja esse ou o outro, a gente precisa deixar uma abertura para que a gente possa desvirar a nossa peça, tá? Então, a gente deixa um espaço generoso, pode finalizar aqui onde tá o nosso barrado, costura até o barrado, um pouquinho para baixo, faz um arremate, deixa um tanto aberto, uma abertura generosa para que a gente possa desvirar depois. E olha só a riqueza que ficou esse interno. Que maravilhoso o encaixe aqui do nosso barrado. Como que ficou lindo de viver, lindo de viver. Agora nós vamos reservar um pouquinho essa parte para poder montar o principal. E o principal a gente vai fazer de forma diferente. A gente não vai começar posicionando costura com costura como nós fizemos com o interno. Aqui o que prevalece é a base. Então, eu tenho o pique da metade, eu vou encontrar a metade na minha lateral também. Faço aqui um pique, venho e posiciono. Eu vou fazer a costura da base exatamente na base. Quando eu sentir que eu cheguei no corpo da peça, eu paro. Observa que eu vou posicionar pique com pique e vai passar aqui a margem de costura para o lado do principal, do corpo da peça. Essa parte eu não costuro, eu vou costurar somente onde está a base. Então, eu inicio com um arremate e finalizo com outro, tanto desse lado quanto do outro, tá? Após ter feito essa costura, prendendo a lateral com a base, aí eu vou girar a minha lateral para poder fechar aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Repete a mesma sequência para posicionar esse outro lado. E olha só a riqueza que tá ficando, gente. Olha só a preciosidade. Agora, nós já vamos posicionar o interno, tá? Mas antes de fazer esse posicionamento, eu desmanchei a costura do passante. Eu tenho um passante tanto na parte da frente quanto na parte de trás, porque ele é grosso, então eu não quero gerar camada, não quero ter dificuldade na hora que eu for rebater essa costura. Então, eu descosturei
E a hora que eu for costurar, para fazer a costura de rebate, a gente vai passar aqui. Aí não vai ter duas dobras, não vai ter camadas. Então, a gente desmancha agora essa costura, só para poder posicionar o nosso interno. Eu vou colocar o meu mosquetão, que é suporte de chave, pro lado de trás da minha peça. O lado de trás é esse daqui, tá bom? Vocês escolhem o lado que vocês desejam. Aí é só encaixar aqui dessa forma. Toma cuidado de posicionar sempre aqui, ó, costura com costura. Primeira coisa, vem aqui, ó, e já abre tanto o interno quanto o principal. Deixa essa costura aberta. Excesso de material, um para cada lado. Aqui também. Posicionou, coloca a presilha e repete em todas as outras costuras. Feito o posicionamento, agora nós vamos para a máquina e passa uma costura em toda a volta. Agora, nós vamos pespontar toda a volta. Agora, nós vamos fazer uma marcação nas laterais, tá? Que é essa parte. Nós vamos medir 1,5 cm do topo para dentro e da costura de união da lateral com o corpo da peça também. Então, vai ter 1,5 cm e 1,5 cm, tanto desse lado quanto do outro, e repete aqui também, para o posicionamento do botão colchete. Pode ser botão colchete, pode ser botão ritas. Só não dá para ser botão imantado, porque senão ele não consegue segurar fechado essa bolsa, tá bom? Então, vocês podem escolher o botão de preferência que vocês tiverem aí para fazer esse detalhe que vai dar um charme todo especial. E o detalhe do botão vai ficar assim, dos dois lados. Agora, nós já vamos posicionar o suporte da nossa alça. Então, eu vou trabalhar com esse daqui. Poderia ser também a alça posicionada direto aqui, se você não tiver dessa ferragem. Corta na medida que você acha mais confortável para você, 40, 50 centímetros, ou uma alça mais curtinha, de uns 35. Sela a ponta, faz uma dobrinha, posiciona aqui e faz uma costura. Ou a gente pode incrementar com um suporte de alça desse jeito. Ele tem uma garrinha aqui desse lado, é só encaixar aqui e apertar. Faz a distância, mede a metade, distribui conforme você acha que fica mais bonito aqui, ó. Vai dar aproximadamente uns 7 centímetros, deixa eu ver. Aqui é o centro. Tá dando, olha, o olho tá bom, 6,5. 6,5 centímetros para cada lado. Posiciona aqui. Eu vou apertar só um pouquinho, só para deixar posicionado. Depois eu pego o alicate com proteção, né? Para não marcar a peça. Vem aqui, ó. Posiciona. Aperta, confere certinho. E agora do outro lado a mesma coisa. Aqui desse lado fica até mais fácil, porque a gente pode, ó,
se guiar pelo outro que já foi posicionado. Vem aqui, deixa centralizado, posiciona e aperta certinho, ó. Agora eu vou pegar o alicatinho e vou apertar bem para que não solte. Para fazer o posicionamento da alça, duas opções. Ou faz com costura normal na máquina, ou a gente pode estar posicionando com rebite duplo. Fica muito bonito. Aqui eu cortei 45 centímetros de alça e para fazer o furo, eu usei o vazador número 3 e o martelo, tá? Então, eu fiz a dobra, primeiro assim, ó, dessa forma, dobrei, trouxe de novo pra cá, e aí sim, eu fiz o posicionamento do vazador e o furo martelando. Sempre martela no canto da placa, porque daí não danifica ela. Sela o furinho para não ficar desfiando, e agora nós vamos posicionar o nosso rebite. Coloca no segundo furinho, dessa forma, traz essa parte aqui, já posiciona junto. Vou vir aqui agora, ó, passa para trás, faz aparecer aqui e aí coloca essa outra parte. Repete do outro lado, aí é só ir pro balancinho e apertar. Aqui eu já fiz o posicionamento da minha marca. Não esquece de fazer a sua também. E ainda coloquei um charminho, que é esse chaveiro com itens de costura. Tudo que a gente coloca no nosso trabalho agrega valor. Então, sempre capricha e faça as melhores escolhas. E aqui está a nossa aula finalizada. Olha só a riqueza que ficou, que proposta linda, colorida, super alegre. Agora, para o nosso verão, sem falar da funcionalidade, né, que nós utilizamos a calça que ia ser descartada. Temos um bolso aqui no externo, temos outro bolso aqui também, bem profundo, detalhes diferenciados que eu tenho certeza que vai conquistar. Vai despertar sim a criatividade de vocês, sem medo e muita ousadia. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha o vídeo, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer e leva a oportunidade de mais pessoas a aprender a arte da costura criativa, fazer uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula.